Olá! Nós da Bethel Church desejamos que essa palavra seja de grande bênção para a sua vida. Eu meio quero começar pelo final, pela conclusão, e depois voltar para a história. Vou falar com você sobre Neemias. A sua jornada foi de ajudar na reconstrução do muro ao redor de Jerusalém, especificamente ao redor do templo. Eu tive um encontro, eu falei sobre isso recentemente, onde o Senhor me acordou durante a noite com esse pensamento: uma cidade murada, sem portões, não está totalmente segura. Bem, esta é aquela história da qual eu fiz referência no passado. Na reconstrução dos muros de Jerusalém, há um enredo bastante profundo. E Neemias, seu nome, na verdade, significa consolador. E então, temos essa imagem de Israel tentando reconstruir esses muros por 70 anos e falharam continuamente por 70 anos. E quando Neemias veio, quando o Espírito Santo veio, se você puder usar essa metáfora comigo, quando o Espírito Santo, o Consolador, veio para ajudá-los nesse projeto, eles construíram os muros em 52 dias. 70 anos em 52 dias. O que eles não conseguiram fazer numa vida inteira, eles conseguiram fazer em uma temporada. O que eles não puderam fazer em toda a vida, com seu próprio trabalho, esforço, suas boas intenções, grande visão, eles foram capazes de fazer com o Espírito Santo em uma temporada. É uma história poderosa em tantas lições, mas o capítulo 6 é um dos favoritos. Pessoalmente, eu gosto do capítulo 4 e do capítulo 6, porque são muito detalhados ao ilustrar como o inimigo trabalha para tentar nos fazer pecar ou fracassar. O tema predominante deste capítulo, especificamente, é que Neemias diz em 4 ocasiões diferentes nesse capítulo, eles estavam tentando me assustar, eles estavam tentando me dar medo, eles estavam tentando me desanimar pelo medo e parar meu trabalho. 4 vezes em 18 a 20 versículos, algo assim. 4 vezes ele menciona essa questão do medo. Por quê? E eu quero que você te lembrar, o mandamento número 1 nas Escrituras é não tema. É repetido com maior frequência porque é o mais necessário. É a instrução mais necessária. Tudo que fazemos na vida, fazemos por amor ou por medo? Tudo é por amor ou por medo. O que o medo faz é levar minha mente a um território proibido. O diabo não usa roupa vermelha com chifres. Ele vem até nós como um anjo de luz. Em outras palavras, ele vem até nós como um pensamento legítimo. Um insight sobre outra pessoa. Que então se transforma em fofoca, calúnia, crítica, seja o que for. Um pensamento legítimo. E assim, estando fundamentado diariamente na Palavra de Deus, como um adorador conectado à presença de Deus para que possamos perceber o humor do Senhor quando estamos prestes a nos comprometer com a má declaração, a confissão ruim. Aí temos essa convicção no coração, percebemos, não sei o que está acontecendo, mas não vou entrar nisso. Não sei o que está acontecendo, mas não posso fazer isso. Não posso me comprometer aqui. Temos essas advertências nas Escrituras e na presença para nos guardar do medo. E a razão é que o medo sempre leva ao pecado. O Salmo 37, versículos 7 e 8, diz: descanse, não se preocupe, isso só leva ao mal. E se eu estou neste lugar de medo, tenho 2 opções. Ou me arrependo e deixo isso, ou eu peco. Arrepender significa eu reconheço que tenho acreditado em uma mentira, tenho pensado em coisas que estão guerreando contra o meu destino, tenho alimentado pensamentos, ideias, valores que são contrários ao meu design em Cristo. E digo, Deus me perdoe. Eu comprometi minha própria alma. Não é um momento de vergonha, é um momento de libertação. É um momento de abandono do que está trabalhando para contaminar o meu coração e alterar ou manchar minha percepção.
Naquele lugar de medo em que todos nós, na verdade, você provavelmente não lidou com isso, mas você conhece alguém, provavelmente há outro cristão na cidade que você sabe que precisa disso e você pode falar com ele. Se está nesse lugar de medo, a única coisa que pode fazer é se arrepender e sair disso. E você não faz isso por disciplina pessoal, tendo pensamentos positivos. Tem que ser através da palavra. Se você acreditou em mentira, substitua pela verdade. Se você fez parceria com esse espírito de inveja ou que seja, comece a cultivar a presença do Espírito Santo em sua vida para mantê-lo alerta do que está acontecendo ao seu redor, para que você não caia nos mesmos truques. Amém. Tudo bem. Quero começar, como eu disse, pelo final, mas quero que vá para o versículo 13. Aqui está uma coisa interessante. O versículo 13 diz, por isso ele foi contratado. O que está acontecendo aqui é que profetas foram contratados. Eles não são profetas sem fins lucrativos. Eles são profetas com fins lucrativos. Eu sei que foi um pouco sem graça, mas está tudo bem. Eles foram contratados para profetizar incorretamente na vida de Neemias para causar medo. O inimigo trabalha duro para recompensar aqueles que te criticam. Provérbios fala sobre isso. O pão roubado é doce ao paladar, mas transforma-se em cascalho. Essa é a recompensa. É inicialmente doce e gratificante, mas sempre sai pela culatra. Versículo 13, novamente. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo assim, e eles pudessem difamar-me e desacreditar-me. Eu vou tentar fazer você pensar essa manhã, tudo bem? Eles foram contratados para profetizar incorretamente, para que eu tivesse medo e agisse por medo e pecasse. E o resultado final seria que eles teriam um relatório maligno das minhas palavras e poderiam me reprovar. Ele não disse me fazer pecar para que tirassem minha vida. Ele disse, se eu agir em pecado, eu vou colocar em minhas palavras, fortalecerei a calúnia contra mim. Ao agir com medo, eu legitimo os relatórios malignos. Tudo bem, vamos para o versículo 1 e vejamos se podemos passar por essa adorável história. Você está bem? Nós só temos 20 minutos, então vai ser fácil hoje. Versículo 1, vamos seguir. Quando Sanbalat, Tobias, Gesem, o árabe e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro, que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu não tivesse colocado as portas em seus lugares, Sanbalat e Gesem mandaram-me dizendo, venha, vamos nos encontrar nos povoados da planície de Ono. E, contudo, estavam tramando fazer-me mal, por isso enviei mensageiros com essa resposta, estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar com vocês? Então me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e em todas elas respondi da mesma resposta. Eu amo a história toda, mas você tem que imaginar isso. Neemias recebe essa carta de líderes políticos, inimigos de Israel. E eles dizem, vocês vão fazer uma coisa aí, precisamos conversar. Por que não nos encontra nesse vale e vamos conversar juntos? E muitas vezes os cristãos têm conversas com o diabo. E uma das coisas que nos isola do apelo de tal conversa. Agora, quantos entendem que eu não estou falando de uma conversa literal, estou falando de ideias que são entretidas, onde ele tem uma voz na maneira como pensamos e sentimos. Aqui o inimigo envia essa nota e diz, porque essa grande obra que eu estou fazendo deve parar enquanto eu vou falar com você. Essa deveria ser a resposta de cada pessoa me ouvindo. Porque a grande obra que estou fazendo parar. Mas você tem que estar envolvido na grande obra primeiro.
Na verdade, tem que trabalhar, tem que ser legítimo. Eu te disse algumas semanas atrás, sabemos que não podemos fazer nada sem Ele. Nosso problema é que aprendemos a não fazer nada com Ele. Isso significa, então, devemos fazer um apelo agora? Sim. Isso significa que estamos totalmente engajados em qualquer papel que tenhamos na contínua obra de Cristo na Terra. Isso não significa que a obra de Cristo é pregar para milhares. É para alguns. Para outros, se é um mecânico de automóveis, faça isso em nome de Jesus e impacte a parte do mundo na qual vive com a cultura de Cristo. Aqui eles dizem, vamos nos encontrar. E ele diz, não. E ouça, isso. Ele respondeu da mesma maneira 4 vezes. O que acontece muitas vezes com os crentes é que quando o inimigo fica batendo na porta com a mesma distração, porque essa foi a primeira ferramenta, a distração, fica batendo na porta, enfraquecemos a nossa resposta por causa do cansaço. Muitas vezes somos muito ousados em nossas declarações quando começamos, mas com o tempo enfraquecemos a declaração, enfraquecemos nossa confissão de fé. Quando se diz que de Neemias ele respondeu da mesma maneira todas as 4 vezes que eles enviaram essa acusação, essa distração. A distração é uma das ferramentas. E o que o apóstolo Paulo fez em 2 Coríntios. 1 Coríntios é essa maravilhosa carta de encorajamento para um grupo extremamente talentoso, mas que também tinha um monte de pecados em seu meio com os quais eles não lidaram. Então nós temos esse contraste, que é uma loucura. E ele os confronta e eles os arrependem. Então, 2 Coríntios, ele está honrando eles pelo arrependimento, mas ele destaca 2 temas no capítulo 2 e no capítulo 11. Provavelmente está por toda parte, mas esses 2 eu estou reconhecendo nesse momento. No capítulo 2, versículo 11, Paulo faz essa declaração sobre andar em perdão e nele diz, pois não ignoramos as ciladas do diabo. Não ignoro as extensões do diabo. Não gosto dessa ideia de estudar o diabo e suas táticas. Isso é nauseante para mim. Mas também não quero ir ao outro extremo e ser ignorante de como ele trabalha. É vital que eu saiba, que eu possa sentir o cheiro dele, que eu possa reconhecer, isso não é do Senhor. Pode até parecer certo, mas isso não é do Senhor. Você se lembra quando a falsa profetisa estava profetizando, este é o apóstolo Paulo, este é um grande homem de Deus, ele está fazendo uma grande obra para o Senhor. Tudo o que ela estava dizendo era certo, mas vinha de uma inspiração demoníaca. E houve um discernimento para reconhecer a fonte da palavra e para não pelas palavras lisonjeiras. Diz aqui, eles me enviaram essa mensagem 4 vezes e eu respondi da mesma maneira. Versículo 5. Então, na quinta vez, Sanbalate mandou-me um dos seus homens de confiança com uma mensagem. Uma carta aberta. O que ele diz uma carta aberta significa? Ele pôs no Instagram. Agora foi transformado em um evento de mídia social. Carta aberta. Todo mundo pode ler as suspeitas e acusações de outras pessoas contra você. E quanto mais você tem impacto, quanto mais você se move em fé, com coragem, mais você será um alvo de cartas abertas. E muitas pessoas mudarão suas estratégias de fazer a grande obra de Cristo para o controle de danos. O diabo não se importa que você esteja envolvido no ministério, desde que você faça isso por medo. Porque te rouba o poder de trazer uma transformação contínua e duradoura. Essa carta aberta dizia todo tipo de coisas, tipo, planejam se rebelar no versículo 6. Versículo 7 diz, você também designou profetas para proclamar seu respeito em Jerusalém, dizendo, há um rei em Judá. Em outras palavras, estão dizendo, Neemias, conhecemos seu coração, você planeja ser rei e contratou profetas para anunciar que você é o novo rei. Então, eles estão analisando e acusando, de acordo com o que eles acreditam ser os motivos do seu coração. Alguém aqui já se tornou muito introspectivo e fez um profundo exame de consciência? Provavelmente ninguém aqui, além do Dan e eu, acho que somos os únicos. Quantos de vocês já fizeram isso?
Alguém já voltou encorajado disso? A razão pela qual o inimigo nos volta para dentro é porque não há nada para descobrir. Se você encontra um problema, não tem graça para lidar com ele. Completamente diferente de quando o Espírito Santo mostra um problema, porque então sempre há poder para sair disso para um lugar de vida. O que está acontecendo aqui estão acusando de motivação errada, fazendo com que ele volte para si mesmo e se autodestrua. A carta diz, há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. O que temos aqui? Número 1, distração. Número 2, intimidação. Número 3, manipulação. Manipulação é feitiçaria. Eu estava em uma loja de malas anos atrás e um cara trouxe uma mala estragada. Uma jovem trabalhava no balcão. O dono, o gerente, não estava lá. E ele disse, preciso trocar essa mala por uma nova porque quebrou. E ela disse, bem, essa não tem garantia. E ele diz, mas o dono disse que iria me dar garantia. O dono estava lá. Então este homem está colocando uma forte pressão sobre essa jovem que está só tentando ganhar seu salário e fazer dinheiro para o seu chefe. E esse homem está fazendo pressão, eu vou levá-lo à justiça se isso não for resolvido. Eu estou lá parado assistindo isso. E eu disse, com licença, falei para a garota, ele está tentando te manipular. Não dê ouvidos a ele. Isso é manipulação. Então tivemos uma conversa interessante, o senhor e eu. Mas a feitiçaria, desculpe, a manipulação, que é feitiçaria, é muito usada na cultura, na sociedade, para nos levar as pessoas a fazerem o que queremos. É muito usado nas vendas. Não você, mas os outros. É uma ferramenta que é usada por os pais para que os filhos façam o que eles querem. Mas não entre maridos e esposas. Isso nunca acontece. Nunca acontece. A manipulação. Versículo 8. Vocês estão bem? Ainda bem, porque eu tenho que correr. Então eu enviei a ele, dizendo, nada disso que você diz está acontecendo, é por invenção de sua cabeça. Eu amo isso. Você é um mentiroso. Versículo 9. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei, agora fortalece minhas mãos. Eu quero que você veja isso. Em primeiro lugar, se você e eu estamos totalmente engajados no que Deus está fazendo, se está aqui em Redding, nessa cidade, ou seja, de onde você estiver, se estamos totalmente engajados na obra do Senhor, estamos fazendo essa grande obra, podemos dizer, não quero parar com a obra para entreter seus pensamentos estúpidos. Temos essa confiança em nosso chamado. Número 1 é isso. Número 2 é que quando as acusações vêm, a resiliência, a imunidade, é como se nosso homem espiritual tivesse tão engajado na palavra de Deus, nos propósitos de Deus, que é uma imunidade a essas estúpidas ideias pelas quais, sabe, de vez em quando poderíamos ter caído, mas nos ajuda a estar nesse lugar que se você, sabe, quando você está perto de alguém doente, você fica doente, mas outras vezes você está tão forte no seu sistema imunológico que você pode ficar perto de qualquer coisa que você está forte. E espiritualmente é a mesma coisa. E assim, essa tentativa do inimigo de enfraquecer suas mãos para que o trabalho parasse. Você entende que está construindo algo? O que Israel não poderia fazer em uma vida inteira, 70 anos, eles poderiam fazer em uma temporada, 52 dias. O que significa? Toda estação é para edificação. Não estamos aqui ocupando espaço. Estamos construindo. Estamos construindo pessoas. Estamos construindo caráter. Estamos construindo história com Deus. Estamos construindo um momentum que ajuda a impactar a cultura e as múltiplas gerações que nos seguem. Somos construtores, cada dia de nossas vidas estamos construindo algo. Então aqui ele diz, a tentativa do inimigo é fazer com que o trabalho pare. Mas eu não vou parar. Fui criado com esse propósito. Deus agora fortalece minhas mãos. Versículo 10. Foi a casa de Semaías, filho de Laías, neto de Metabal. Eles poderiam ter nomes melhores.
que era um informante secreto. Isso é interessante. Jesus tinha um, Judas, um dos 12. E ele disse, vamos nos encontrar na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. O medo nos leva à autopreservação. Querem matá-lo. Um informante secreto, um falso profeta, veio a Neemias e disse, ouça, há um plano. E eu quero protegê-lo. Encontre-me na casa de Deus. Lá é um lugar seguro para você. O que acontece? Não conseguiram levá-lo para um lugar de comprometedor, o Vale de Ono. E em vez disso, eles pensaram, vamos apelar para os seus valores religiosos e fazer com que ele, por medo, entre no lugar religioso seguro, a casa de Deus. Mesmo motivador, o medo. Diferentes expressões. Uma não tão aceitável quanto a outra, mas ambas pelo medo. Sua resposta é brilhante. Versículo 11. Todavia, eu lhe respondi, acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, não irei. As próximas frases é crítica. Percebi que Deus não tinha enviado. Às vezes estamos em uma situação e o Senhor não fala nada conosco. Temos que confessar, decretar, agir como que Ele já nos ensinou até esse ponto e quem somos até neste ponto de nossas vidas. Tem que haver uma reação ao problema de acordo com a nossa história com Deus. E depois da reação, queremos ouvir de Deus, mas sempre há momentos em que Ele fica em silêncio. E nesse momento, Neemias não sabia. Tudo que ele sabia é, sou incapaz de me esconder no templo e para salvar minha vida. Não vou usar meus valores religiosos para me esconder e estar seguro. Me recuso a fazer isso. Então ele vê, essa palavra dele não era do Senhor. Mas ele não sabia até depois. Às vezes queremos que o Senhor fale conosco para tomarmos uma decisão. Às vezes ele está esperando que tomamos uma direção para que ele fale conosco. Às vezes, Ele quer afirmar o que Ele já construiu em nós, que se expressa através do decreto que fazemos sobre a nossa própria vida. Deve um homem como eu fugir? Acho que não. Não vou me esconder no templo para salvar minha vida. O mesmo truque foi usado em Jesus, quando Ele foi levado ao pináculo do templo para se jogar para baixo. E o diabo lhe deu a promessa do Senhor. Ele prometeu mantê-lo seguro, não importa que situação você esteja. Ele tentou usar essa coisa de medo e autopreservação. O que acontece com medo é que começamos a nos mover em autopreservação e autopromoção. Tudo vem desse espírito de medo. Acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim porque Tobias e Sambalat o tinham contratado. Versículo 13 de novo. Ele tinha sido pago para me intimidar a fim de que eu cometesse um pecado, agindo assim. E então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Vamos ler mais 2 versículos, versículos 16 e 19. Versículo 16 diz: quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e abateu-se o seu orgulho, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Deixe-me ler de novo. Talvez o microfone estava desligado, não sei. Checa se o microfone está ligado agora. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e abateu-se o seu orgulho, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Qual é o ponto?
Qualquer estação é para o avanço, e cada progresso na obra do Senhor desanima o inimigo. E isso deve alegrar sua alma. Ele nunca é meu alvo, mas é o fruto da obediência. O fruto da obediência é que você edifica a vida de uma pessoa, você ora pelos enfermos, eles são curados, você compartilha a fé com o vizinho e ele se volta para Cristo. Sua empresa cresce com integridade e serve bem a comunidade. Todas essas coisas que construímos, você ensina as crianças a fazerem a diferença. Todas essas coisas que construímos desanimam o inimigo. Embora não dê muita atenção a ele, adoro a ideia de que ele está deprimido. Eu amo a ideia dele precisando de um Valium ou qualquer que seja que tome. E então, versículo 19, onde terminaremos. Agora que o povo está relatando as boas obras do inimigo a Neemias para abrandar o seu coração com relação a ele. Diz, ousavam elogiá-lo na minha presença e iam contar-lhe o que eu dizia. Eu amo isso tanto. Quais foram as palavras de Neemias? Porque a grande obra que estou fazendo deve parar enquanto eu vou falar com você. O anjo escreve isso e faz o diabo ler. Será que um homem como eu deveria esconder no templo para salvar minha vida? Não vou fazer isso. Está escrito e o diabo tem que revisar. Todas as declarações que Neemias está fazendo sobre sua própria vida, sobre sua cidade, são constantemente transmitidas no ambiente do inimigo. Você se lembra no deserto onde diz Satanás veio para tentar Jesus e, claro, ele venceu a tentação. Mas é um lugar onde diz e o diabo deixou até uma ocasião mais oportuna. O que significa? Jesus o venceu. Você tem força ilimitada em Cristo. O inimigo está murchando enquanto falamos. Ele tem força limitada. Eu não disse sem força, eu disse força limitada. Alguém teve um sonho profético e disse, eu estava marchando no Senhor, marchando em obediência ao Senhor, e minha marcha, minha caminhada, o inimigo tinha que correr para me acompanhar. Essa é uma ótima imagem. E eles caíam de cansaço. O ponto principal é, não pare. Não pare, não pare. Não pare para conversar no Vale de Ono. Não pare para se esconder no templo. Pare de bobagem e continue caminhando. Continue marchando. Continue fazendo o que ele disse para fazer. Tudo bem, terminei. Fique de pé, por favor. Eu amo o Salmo 23, acho que provavelmente cito parte dele a cada 2 semanas. Eu amo tanto, eu amo onde ele diz, ele prepara uma mesa diante de mim na presença dos meus inimigos. Eu amo isso. O Chris, hoje no tempo de oração, disse que ele conduziu Jesus ao deserto, não para ser derrotado, mas para ter a vitória, para obter a vitória para nós. Toda vez que o Senhor nos coloca em uma situação, é sempre para o triunfo, nunca para a perda. Ele prepara uma mesa diante de mim na presença dos meus inimigos. Não sei como isso parece para você, mas a mesa é um lugar de intimidade, conexão, de nutrição, força. Toda vez que digo para Jesus, eu te amo, Deus coloca no interfone do diabo. E ele faz ouvir o que não pode controlar e perder todos os esforços de distrair, dissuadir e diluir. O segundo texto que eu ia falar hoje é em Coríntios, onde o Paulo falou sobre o diabo. Ele disse, receio que o diabo, com a sua astúcia, possa enganá-lo. E aí está uma das frases favoritas na Bíblia, enganá-lo para desviar da simplicidade da devoção de Cristo.
Diz essa frase comigo. A simplicidade da devoção a Cristo. De novo, a simplicidade da devoção de Cristo. Tudo isso que lemos hoje, a distração, a intimidação, a acusação, manipulação, todas essas coisas são para nos desviar da simplicidade da devoção a Cristo. O que o medo faz é agregar valor a estar ocupado. O medo nos leva a querer extrair identidade de agendas excessivamente cheias e ocupadas. A Escritura diz que seremos... Estou no mensagem número 3, aguarde. A Escritura diz que seremos conduzidos em paz. Não quero ir em lugar nenhum onde não haja paz. Há algo sobre estar cheio das Escrituras, cheio do Espírito. Essa combinação nos permite navegar pelos desafios que enfrentamos. Eu oro por isso, eu oro por você e mim, que juntos possamos caminhar em arrependimento, não abraçar o medo, não entreter as coisas que minam nossa confiança, nossa simplicidade de devoção a Cristo. Deus nos ajude a ser uma família que protege-se a todos os custos. Repita comigo. A simplicidade da devoção a Cristo. Mais uma vez, a simplicidade da devoção a Cristo. Pai, ajude-nos para que o medo, nenhuma das ferramentas, jamais nos tire da simplicidade da devoção a Cristo. Eu te agradeço por isso. Eu quero fazer uma pergunta rapidamente. Sempre que há uma multidão como essa, sei que muitas vezes há pessoas que não têm um relacionamento pessoal com Jesus. A Bíblia é muito clara. Há apenas uma resposta para o problema do pecado. Só há uma solução. Jesus é o único nome debaixo do céu pelo qual uma pessoa deve ser salva. O que adianta uma pessoa ganhar o planeta inteiro, mas perder sua própria alma? São esse tipo de declarações que Jesus fez que nos ajudam em momentos como este. Se há alguém me ouvindo que diga, não tenho um relacionamento pessoal com Jesus, não sei o que é nascer de novo, ser perdoado, mas você quer, então eu quero que você levante sua mão onde você está, encoraje a nossa comunidade online também, escreva nos comentários e queremos amá-lo e ajudá-lo. Mas alguém que diria, Bill, eu não quero ir até saber que encontrei paz com Deus. Temos uma equipe aqui pronta para orar por você. Quero pedir à equipe de oração que venha rapidamente, por favor. Quem vai me ajudar? Você. Eu preciso de ajuda, sim. Vamos, mulher de Deus. Equipe de oração, venha.